E um dos momentos que a mulher mais sente isso é exatamente antes da chegada da menopausa. Por quê? Antes do ovário pifar, assim como o nosso carro, antes de a gasolina ir embora todo dia, ele dá umas puladinhas, ele vai entrando na reserva, vai ficando ruim. Então, a deficiência hormonal da mulher, ela faz exatamente isso que a Kátia comentou, vira o fenômeno montanha-russa. Tem horas que o hormônio tá normal, daqui a pouco ele tá bem, daqui a pouco ele tá péssimo. Então, às vezes, no mesmo dia, a mulher tá normal, tá péssima e tá excelente. E ela vai no psiquiatra e vai dizer, você tá com bipolaridade, você deve estar ficando louca, toma uma medicação para depressão, para ansiedade. Não que isso não possa acontecer na menopausa, e acontece, aumenta até a chance, mas antes a gente precisa que a mulher investigue os hormônios. Checa primeiro se os hormônios estão ok, se não é da conta, não é para colocar na conta da menopausa, porque o tratamento muda completamente. E outra coisa, mexe muito com a nossa autoestima esse momento da vida, porque você imagina, a minha pele já não é mais a mesma, eu faço assim, a pele já tá uma pele mais ressecada. Sério, antigamente a pele era assim, amor, lisa, maravilhosa. Agora, olha só, a gente faz assim, eu faço assim, a pele ela já demora a voltar pro lugar. E não é falta de água não, porque eu bebo água pra caramba. Já é o estrogênio indo. O cabelo vai ficando mais ressecado. Então você vê uma mudança corporal sua. Então sempre teve um corpo bacana, um corpo legal. Outra coisa, eu engordei 7 quilos em um ano. Eu nunca consegui engordar na minha vida. Sempre fiz tudo pra poder dar uma engordadinha. Aí 7 quilos no ano, o pessoal, nossa, mas você tá ótimo. Eu falei, mas fala isso pro meu guarda-roupa, porque minhas calças não estão entendendo o que tá acontecendo com o meu corpo. Meu espelho não tá entendendo. Então eu passei por um processo de não reconhecimento da minha imagem no espelho, porque eu não sabia mais comprar uma calça. Eu ia na loja e falava, eu sempre usei 36, 38, eu era bem magrelinha. Agora eu tô usando 38, 40. A moça falou assim, teve um dia que eu entrei na loja, a moça falou, que tamanho que você quer? Eu comecei a chorar no provador. Eu falei, eu não sei que tamanho de roupa que eu tô usando, já mudou 3 vezes. Na barriga é uma coisa, na perna é outra, né? Porque existe uma inversão da deposição de gordura, a mulher começa a acumular gordura no abdômen e perder gordura na perna. Eu falo, eu engordei só a letra B. Bochecha, banha, bucho, barriga, braço, tudo que começa com B, eu engordei. É um depósito de gordura nessa região central, mas é um corpo diferente. E ninguém prepara a gente pra essa mudança. Do nada, assim, você muda. Tipo, não é igual o cara que ele vai ficando careca aos poucos. Não, do absoluto nada. Em um ano a pessoa perde a elasticidade da pele, a pessoa perde cabelo, porque o cabelo cai também? Muito. O meu ainda e não vai acontecer. O estradio, ele tá ligado à produção de colágeno no corpo inteiro. Mas eu acho que pra mulher, né? não é que nem homem, né? É que a gente perde muito. E assim, é engraçado, porque o fio do cabelo, ele depende de uma série de nutrições e de uma série de hormônios. A gente, eu sou calvo, eu fiz transplante, já fiz 2 transplantes. A gente tem, geralmente, nós homens que perdemos cabelo com mais facilidade, a gente tem, eu brinco que é o hormônio Tony Ramos em excesso. Porque existe um hormônio chamado dihidrotestosterona. O DHT, ele é um hormônio que cai cabelo daqui pra cima e aumenta pelo daqui pra baixo. Então todo careca, no geral, tem muita barba e tem muito pelo no corpo, porque esse hormônio ele faz no couro cabeludo, ele aumenta a velocidade de queda, então o fio cai com mais facilidade e fica mais fino e menor, a gente chama miniaturização do fio, e aumento da fase catagem. Então ele é fino, quebradiço e com velocidade de queda maior. E do pescoço para baixo ele deixa o pelo mais grosso e mais espesso. E aí na mulher a queda de cabelo é por deficiência de estrogênio. Então o estrogênio, quando está em deficiência na mulher, como ela teve estrogênio a vida inteira em muita quantidade, por isso a grávida que tem muito estrogênio tem um cabelo muito bonito, né, brilhoso, ele produz colágeno. Então quando esse hormônio começa a cair na menopausa, o cabelo fica mais fino e quebradiço. E aí às vezes acontece, e aí por isso que a mulher nota muito, como a queda do desejo sexual, a redução da libido é muito comum na menopausa, a mulher tem deficiência de estrogênio e às vezes o médico prescreve só reposição de testosterona para libido. E aí a testosterona pode ser convertida na mulher em dihidrotestosterona e cair cabelo por 2 motivos, porque o estrogênio está baixo e porque a DHT está alto. Então ela tem esse fator agravante aí para queda de cabelo. Eu ainda tô bem cabeluda e dando bastante. Mas por falar em dando, a xoxota seca, ela tem problema além de... Da dor na relação sexual, por exemplo, tem. Mesmo que a mulher não fosse transar, ela não pode deixar seca. Tem grandes problemas. É uma pergunta interessantíssima, porque a deficiência o estrogênio é um hormônio que espessa os órgãos. Então, ele espessa o endométrio, ele espessa a vagina, ele espessa o fio do cabelo. Quando a vagina fica ressecada, se a gente fizesse um corte da mulher de lado, você tem o intestino aqui embaixo, em cima do intestino está a vagina, em cima da vagina está a bexiga. Isso é o que a gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa. Quando começa a faltar estrogênio, então essa distância entre o intestino e a vagina fica muito pequena.
pequeno. Então existe uma chance muito grande de translocar a bactéria. A bactéria sai do intestino para a vagina, aí dá mais corrimento. E aí sai da vagina e vai para a bexiga, aí dá mais infecção de repetição, dá sensação de queimação, dá dor na relação sexual. Então isso gera uma série de complicações e risco para, por exemplo, infecções urinárias de repetição, aumenta a chance de pielonefrite, que é aquela infecção que sobe para os rins. A gente teve ano passado uma, por outros motivos, né? Por conta da menopausa. Você começa a ter, a mulher tem mais constipação, quem tem menos hormônio sendo produzido, a mulher evacua com intervalos maiores, fica com mais fezes nessa região da ampola retal, que é exatamente a que está próxima da vagina. Então, bactérias de intestino vai para a vagina e isso coloniza e dá mais corrimento. Por isso que, por exemplo, até uma dica sexual, sempre que você vai orientar quem tem prática anal-vaginal, você começa pela vagina e depois o sexo anal. Entendi. Ninguém vai de anos depois para a vagina para não pegar bactéria de intestino e colocar na vagina, porque são bactérias diferentes. Então, isso meio que acontece na menopausa sem a prática sexual por conta desse afinamento da mucosa da vagina. Então, isso é bem complicado. E outra, como resseca, a parede da mucosa da vagina fica muito fininha. Então, aí, nesse momento, se a mulher vai ter uma relação sem lubrificante, porque ela não tá com lubrificação própria, pode machucar realmente ali o canal vaginal. Aí corta, aí dói, aí arde, e aí sangra, e aí vai criando nela o que a gente chama de ciclo da dor. Porque aí se ela teve uma relação, aí doeu. Aí ela, da próxima vez que ela for ter relação, aí vai doer. Aí ela já vai ficando mais contraída. Então ela pode até desenvolver um vaginismo secundário, que é uma contração dessa musculatura vaginal por conta desse ressecamento causado pela menopausa. E aí eu entro sempre falando da importância dos exercícios, do pompoarismo, do aperta e solta. Porque como eu já expliquei, a gente faz o exercício do aperta e solta, aumenta a irrigação sanguínea. Aumentando a irrigação sanguínea, a gente tem algumas funções aí, tem algumas coisas que ajudam na lubrificação. O estrogênio é uma delas. Mas na ausência do estrogênio, a gente fazendo aí os exercícios, eu aumento a irrigação sanguínea local. E aumentando essa... Gente, minha voz tá indo embora. Vamos lá. E aumentando essa irrigação sanguínea, a gente consegue sim manter a lubrificação. Porque a lubrificação, ela pode vir das glândulas de Skinner, glândulas de Bartolini, pode vir aí exatamente da parte do estrogênio, mas a maior parte vem realmente dessa parte do sangue filtrado ali, durante o ato sexual. Por isso que a excitação ela é tão importante, porque quando a gente tá excitada, eu tenho nos homens uma intumescência, que é o pênis vai ficar rígido, porque enche de sangue. O que mantém um pênis ereto é a quantidade de sangue que tem lá dentro. O que mantém uma vagina lubrificada é a quantidade de sangue que chega ali naquela região. E quando a gente tá excitado, isso fica muito mais fácil de acontecer do que, por exemplo, quando eu não tenho excitação ou quando você não tá praticando ali os exercícios. Então eu defendo os exercícios verdadeiramente por conta de outro problema, incontinência urinária, que acontece demais, porque o estrógeno vai embora, a canal da uretra fica menorzinho, mais fininho, não consegue mais segurar o xixi lá dentro. Então a gente estando com a musculatura fortalecida, a gente mantém a saúde genital e a saúde urinária aí desse canal. E outra, quando você pratica os exercícios ativamente, você está estimulando a sua libido, porque cai a libido aí por toda uma questão hormonal. E não apenas hormonal, mas tem toda essa questão da autoestima. Como eu falei, a gente tem mudanças corporais muito significativas e a gente tem que se adaptar àquele corpo novo ali muito rapidamente. Aí tem a carreira, aí tem o trabalho, aí tem o corpo novo. É muita mudança acontecendo em muito pouco tempo. E aí, além disso tudo aí, ainda não vai namorar, não vai nhanhar? Não, então temos que salvar alguma coisa. Então eu falo, faz os exercícios da ginástica íntima, porque a gente não vai fazer xixi na calça, porque você vai ter força muscular e vai ter a lubrificação ali genital local. E ainda ajuda na libido, porque quando você pratica os exercícios ativamente, você tá falando pro seu corpo, ó, presta atenção nessa região íntima. E quando você faz isso, você tá falando pro seu cérebro, olha, a nossa xerolaininha não serve só pra fazer xixi não, minha filha. Ela serve pra outras coisas também, ela tem uma musculatura. Então é uma questão consciente. Por que, por exemplo, o ato da masturbação pro homem, ele é mais fácil do que pra mulher? Porque o do homem é externo. Então qualquer coisa pega, esbarra. O homem, se ele fica excitado, ele tem uma ereção. Aí o pau levantou, ele já estamos aqui, vamos aproveitar esse negócio. A mulher, a gente não tem isso, não é visual. Então a mulher, ela, por exemplo, os homens, isso aí é estatístico, os homens, cerca de 87 a 93% dos homens costumam se masturbar pelo menos uma vez por semana. Quando você traz esse dado estatístico pra mulher, ele cai pra menos de 40%. 3 vezes ao dia? É normal? Não sei, Lene. Vou perguntar pra
pra Kátia. É normal? 3 vezes ao dia, doutor? Então, enquanto estiver trabalhando, tá bom. Não tá atrapalhando, só não pode atrapalhar o trabalho aí, Lene. Vamos mudar as câmeras. Porque a câmera tá parada muito e um convidado e o outro tá falando, talvez. Lene, não esteja por aqui. Quando você traz esse dado estatístico para as mulheres, menos de 40% das mulheres têm o hábito de se masturbar uma vez por semana. É uma discrepância muito grande, assim. Então, o ato da masturbação, eu acredito que é um ato de autoconhecimento muito grande e que muitas mulheres não desfrutam. A masturbação é muito legal para o quê? Manter a irrigação sanguínea. Às vezes ela não sabe fazer o exercício do aperta e solta. Mas quando ela se masturba, ela tá aumentando a irrigação sanguínea local dela. E muitas mulheres não utilizam esses recursos que ela tem. Por quê? Porque é errado, porque é pecado, porque não pode, porque é feio, porque é... E não é nada disso. A masturbação nada mais é do que um ato de autoconhecimento. E tem mais. Quando você mantém a sua vagina lubrificada, você evita problemas de infecção, muitos problemas, como o André falou aí, mas de infecção pelas próprias flora bacteriana nossa, que aí ele pode falar melhor do que eu, que tá simplesmente ali, ó, abandonada, largada. Então, às vezes vai dar uma vaginose, às vezes vai dar um corrimento, porque, mas é dessa. Não tem nada a ver com infecção sexualmente transmissível. Nada. É só porque o sistema de defesa próprio da mulher não tá sendo estimulado. E a ver com uma siririquinha, minha filha, tu consegue resolver isso daí. Mesmo? É mesmo. Vamos prescrever isso daí, gente. Antes de continuar, quero saber se o pessoal já tem dúvidas aí, Helene, sobre o que a gente já falou aqui. Tem algumas perguntas aqui, eu vou começar a fazer, ó. O Rodrigo03, ele mandou aqui o seguinte, ó. Boa noite a todos. A minha namorada anda a tomar um comprimido vaginal chamado óvulos. Comprimido vaginal é que ela toma pela vagina ou que é pra vagina? É usado via vaginal. Via vaginal. Sério? É óvulo vaginal, mas não é o nome do comprimido não é óvulo, o formato. É o formato, tá. E É a aí, cápsula no formato de óvulos. e aí ele tá perguntando se pode acontecer dela não ter óvulo suficiente pra gerar um filho. Ixi, por conta Maria, desse comprimido. ele misturou tudo que é Misturou um pouquinho, pergunta. é. Vamos lá, primeiro que não toma óvulo, insere o óvulo dentro do canal vaginal. E uma coisa, outra coisa, vou deixar ele falar da parte médica. Não, mas é porque assim, ó, existem vias de administração. Por exemplo, você pode repor hormônio ou tomar, não sei se o caso dela é para contracepção. Você pode usar isso em comprimido, você pode usar em injeção, você pode usar isso em óvulos vaginais. Mas de modo geral, isso não interfere na quantidade nem na qualidade dos óvulos. Como eu te disse aqui no começo do podcast, a mulher nasce com quantidade fixa de óvulos e ela vai perdendo isso todos os meses, independente se ela está usando pílula anticoncepcional, se ela está usando um óvulo vaginal, se ela está usando anel vaginal de contracepção ou injeção. Então, na prática, pode ficar tranquilo que a fertilidade dela está preservada. A Luciane, eu sei que vocês falaram sobre hormônios, mas a Luciane mandou aqui, ela falou o seguinte, ó, por favor, doutor André, fale sobre o Vaozá. Eu tive... Viosa. Viosa, Uhum. Eu tive câncer de mama e não posso usar hormônios, ela fala aqui. Sofro muito com os calores da menopausa por usar o Viosa. Essa mulher tá atualizadíssima, porque essa medicação nem no Brasil chegou ainda. Ela é da Flórida. É por isso, eu já ia Flórida. dizer, essa medicação não chegou no Brasil. Aí eu tenho um paciente aí na Flórida você pode usar. O Viosa é uma medicação nova que foi desenvolvida nos Estados Unidos, que chama Fezolinetan. É uma medicação para diminuir os calores e ela tem uma resposta na redução dos calorões, dos fogachos, quase semelhante em alguns trabalhos, até superior à própria terapia hormonal. E aí nos Estados Unidos você consegue pelo seu insurance se você já teve câncer de mama, que é o seu caso. Então, como as mulheres que tiveram câncer de mama têm contraindicação para fazer reposição hormonal, o Viosa é uma medicação que foi criada com esse objetivo. Aqui no Brasil deve chegar entre outubro e novembro. Vai ser uma medicação bem revolucionária, mas bem bom.